Bem-vindos ao FAPA Podcast, o nosso podcast de divulgação científica do agro. Eu sou Vitor Anunciato, pesquisador de mecanização e inovações tecnológicas da FAPA Agrária. E hoje nós vamos falar sobre a matéria-prima de um produto que eu amo. E do meu lado está aqui uma pessoa que não aprecia tanto essa matéria-prima. Joga do outro lado do time, que não é possível, né, cara? Ô, Vitor, você sabe que a vida tende ao equilíbrio, né? Então, se eu não estou consumindo cerveja, alguém está consumindo a minha parte para manter a média nacional elevada ou não tão elevada, assim, né? Nós vamos conhecer essa pessoa ainda hoje. Sejam bem-vindos a mais um episódio do FAPA Podcast. Eu sou Fabiano Pacentiuk, pesquisador de milho e feijão da FAPA, Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária. E aqui nós transformamos pesquisa em conversa e conversa em conhecimento. E junto conosco aqui está ele, que é o rockstar da FAPA, né? Não tem exatamente. Quem a gente fale de FAPA e não conheça essa pessoa aqui, que eu ainda vou fazer um pouquinho de mistério. Ninguém viu na capa que é ele, né? Ninguém viu ainda na thumb, exato. Ninguém viu que é ele, mas tudo bem, vamos fazer um pouquinho mais de mistério, né? Então, por favor, Hermir, se apresenta para o pessoal aí, fala um pouquinho da sua comecinho de carreira aí, né, que teve só um pouquinho de conhecimento. Essa história é pequenininha, né? Pequenininha. Meu nome é Noemir Antoniazzi, sou trainee ainda. Trainee, né? Estagiário. Sou trainee na FAPA, já passei por estagiário, né? Agora é trainee. Então, minha vida foi dedicada à cultura da cevada, pesquisa especialmente, mas também eu costumo dizer que eu faço o roteiro do campo ao copo com excelência. E vou fazer uma conta bem rápida, quem for bom de matemática aí já vai saber o resultado. Eu comecei lá na década de 80, trabalhei 2 anos com pesquisa de cevada no Centro-Oeste, na Embrapa. Depois vim para o Paraná já, 15 anos na Cervejaria Antártica. E aqui na FAPA eu só estou há 25 anos, fui homenageado agora em julho, meus 25 anos de agrária FAPA Cevada. Então, deixo para vocês aí que façam as contas aí, quantos anos eu me dedico a essa cultura excepcional que é gratificante e principalmente que cativa. Para não ter medo de errar, eu não vou fazer a conta final, mas pelas minhas contas ele tem mais experiência do que eu tenho de vida, Vitão. Não é pouca coisa, viu? E eu não sou dos mais novos, viu? Os cabelos brancos aqui já estão entregando. O Noemir comentou, Vitão, do campo ao copo. Começamos por onde? Do campo ao copo? Eu, e com certeza o Noemir também, queria começar pelo copo, né? Mas como o horário ainda não permite, né, Noemir? Vamos começar do campo, né? E eu queria que você, com certeza, né, tua história de carreira profissional se confunde com a história da cevada no Brasil, né? Isso a gente tem muito nítido, né? E eu queria que você falasse pra gente, assim, né, quando que realmente começou a cevada a ter essa expressividade que tem hoje, né? O pessoal às vezes não conhece, né? Só conhece no copo realmente, né? Mas eu queria que você comentasse com a gente um pouquinho como que ela começou a desenvolver no Brasil, como que começou esse plantio no Brasil, né? Não é uma cultura muito comum aqui para a gente, né? Nós temos 2 datas históricas importantes. O Brasil ele trouxe a escola alemã para a cerveja e junto com a escola alemã que para produzir a cerveja precisa de matéria-prima 60% de cevada. Veio também a necessidade de se produzir essa matéria-prima aqui no Brasil. As cervejarias vieram ainda em 1890, 1889, por aí. Aí tem uma discussão em quem veio antes, se foi Brahma ou se foi Antártica, mas é dessa época. E aí a primeira produção de cevada que se tem registro, ela data de 1918. Então, ficou aí um tempo produzindo cerveja com cevada importada. E aí foi se intensificando o projeto de pesquisa, de validação, de entendimento da cultura, porque se plantava muito trigo já. E foi mais para frente, lá para a década de 30, que se começou a plantar alguma coisa de cevada no Brasil. Mas a intensificação desse projeto, vamos plantar cevada, vai ser possível ter matéria-prima brasileira ao invés de importar,
Foi ali pela década de 50, 1950, onde Brahma e Antártica fizeram convênios com empresas europeias para trazer genética para cá e tentar começar a plantar a cevada e verificar, de fato, se em produções comerciais isso era possível atender essas necessidades de qualidade de cevada. E aí tinha também a malteação, né, que teria que vir ao mesmo tempo, porque a cevada é a matéria-prima, precisa dela para produzir o malte, e aí sim o malte vai para a cerveja. Mas então, a produção de cevada no Brasil, ela veio nesse momento, lá pela década de 50, 55. No sul do Brasil ou no sul do Brasil, no centro-oeste? No sul do Brasil. E aí, nesse momento também, essas cervejarias, elas instalaram pequenas maltarias para processar a cevada, transformar em malte e utilizar essa matéria-prima nacional. Mas foi um longo caminho. Costumo dizer que isso era feito a facão sem cabo, porque não tinha ainda essa habilidade de mecanização. Então, a cevada ela era cultivada manualmente, semeada na mão, colhida na foicinha, trilhada na trilhadeira. E aí tem uma coisa interessante que os produtores de cevada eles ficavam próximos da linha férrea, né, ali no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Eu falo pela Antártica, porque tinha uma unidade de recepção e armazenagem de cevada em União da Vitória. E então se tinha três momentos. Um momento em que o trem levava a semente para esses pequenos produtores. Tinha outro momento que esse mesmo trem levava a sacaria de aninhagem, de ráfia, para armazenar, colocar essa cevada. E o terceiro momento do trem era quando a cevada ensacada embarcava no trem e vinha para essa unidade de armazenamento. Então, era um caminho bem longo e naquela época, então, era plantado e colhido à mão, mas era uma cevada ainda com certa deficiência, principalmente em termos de qualidade, não se falava em doenças, porque era um produto novo, sem nenhum vício. E aí, claro, não tinha problemas de doença, não se aplicava fungicida, não se aplicava inseticida, mas já se fazia todo o processo de produção. É engraçado também porque a trilhadeira, né, meu pai falava assim, depois que inventaram a trilhadeira, eu não duvido de mais nada do que o homem pode fazer. Né? Imagina se ele tivesse tido contato com o celular. Né? Mas então fazia dessa forma, o povo colhia a cevada, colocava em, como é que se chama? Medas, eu acho, né? Que fazem um amontoado com as espigas para dentro. E aí essa tal de trilhadeira passava na região produtora e ia trilhando a cevada, ensacando. Era dessa forma. Só que a evolução foi rápida, né? Vamos dizer, na década de 70, nós já tínhamos, mais especificamente em 1973, a agrária com sua expertise, partindo dos seus cooperados que vinham da Europa, aí já se começou um outro cenário de produção de cevada no Brasil. E esse cenário foi partindo também de variedades europeias, mas já com mecanização. E qual que é o papel, Noemir, você comentou lá do ano de 1950, né, com a chegada de alguns materiais da Europa, enfim, com a inserção de algumas cervejarias, e se confunde também com a chegada da imigração alemã aqui na região sul do Brasil. Também essa imigração teve contribuição no desenvolvimento da cultura da cevada? Eu falo imigração alemã e eu falo da história da agrária como um todo. Teve contribuição também para a cultura da cevada, desde lá atrás, desde 1950, 60, 70, enfim? Muita. Os nossos antepassados aqui, os pioneiros, eles chegaram em 1951, né? E encontraram aqui um solo
completamente diferente, um clima muito mais impróprio para o cultivo de cevada. Por que os imigrantes chegaram em 1951 e a primeira safra foi 20 anos depois, 18? Por quê? Não porque eles não experimentaram a cevada. Sim, eles chegaram a plantar, mas nós estamos falando de um solo extremamente ácido e que a cevada não tem nenhuma tolerância à acidez do solo. Então, precisou-se desses 20 anos, foram necessários 20 anos para corrigir o solo e colocar ele na condição de cultivo de cevada. E aí, então, foi em 1973 que nós tivemos a primeira safra de cevada. Então, foi um ambiente que foi construído, na realidade. Não foi que chegaram da Europa e encontraram um ambiente propício, muito pelo contrário, foi construído um ambiente, então, para a cultura. Foi construído, principalmente o solo, pensando em condições de correção desse solo. A barba de bode era a vegetação nativa que nós tínhamos, não é pinheiro, como o povo fala, né? Nós não derrubamos pinheiro para fazer lavoura. Nós apenas transformamos os campos nativos com barba de bode, corrigiu-se a acidez e trouxe esse solo para uma condição adequada. E aí sim, aí a cevada conseguiu entrar. O trigo não, o trigo já em 1955 você plantava trigo, tanto é que o moinho já veio nessa época também. E uma história interessante da importância da agrária nesse contexto dos cereais de inverno, e falando aqui em cevada, foi de que sempre se pensou em verticalização da produção, industrialização. O moinho de trigo já chegou junto com... Antes disso veio o descascador de arroz, depois veio o moinho de trigo, e aí você pensava, a cevada deu certo. 8 anos depois, nós já tínhamos uma maltaria aqui, na agrária. Claro, ela era uma sociedade com a cervejaria Antártica, que também tem muita importância no processo de produção de cevada aqui na região, mas sempre pensando em industrializar, e aí que veio essa questão, nós vamos ser assim, conhecedores desse processo, não só plantar cevada e entregar para a cervejaria ou para a maltaria, não, nós vamos fazer diferente. A exemplo do arroz e exemplo do trigo, nós vamos produzir, industrializar e entregar um produto de valor agregado. E assim foi com outras culturas também, depois mais para frente foi soja, ultimamente milho, mas a agrária sempre pensou em industrialização, e essa indústria chamada agromalte, ela intensificou o cultivo de cevada assim extraordinariamente. Nós passamos aí de, sei lá, de 1.000 hectares para hoje 40 mil. Então, é um salto significativo. E o mesmo salto houve também com relação à produtividade. Nós, na época, produzíamos 1 tonelada por hectare. E essa 1 tonelada, muitos dos anos, ela virava 500 quilos de cevada forrageira. Claro, porque o que produzia no campo que aproveitar na indústria tem essa diferença ainda, Exatamente. Né? E hoje, passados esses 50 e poucos anos, nós já tivemos safras médias de 5.500 quilos por hectare. E nesse mesmo ano que eu tenho emoldurado, nós conseguimos produtores com mais de 7 toneladas por hectare, que é superior à média da Alemanha, por exemplo. Olha só. E foi 2016, estamos beliscando aí, nunca surgiu uma oportunidade climática para nós conseguirmos bater esse recorde. Legal. Condições de produção, genética e manejo nós temos. O que nos impede de chegar aos 100 sacos que o povo fala, 250 por alqueire, 6 toneladas por hectare, é justamente o ambiente, que é um ambiente muito... com muita chuva e muito desordenado também. Inverno é uma questão bastante complicada de se trabalhar, mas nós já subimos de 1 tonelada para 5,5 de média nesse período. Então, é uma evolução significativa. Essa mesma evolução também ela aconteceu em termos de qualidade do produto.
Nós, como agrária, hoje nós temos um produto produzido aqui no campo de extrema qualidade, igualando as melhores regiões mundiais de produção. Noemir, um ponto que você trouxe que eu acho que é muito interessante, além da história, né, da gente colocar, essa revolução da questão de domar o solo ali, né, que os pioneiros fizeram lá atrás, né? Eu acho que se compara bastante com o cerrado, né? O cerrado Exato. também, né? O pessoal teve que aprender, e essa é um pouco mais conhecida, né? O pessoal fala bastante ali, né, da calagem do cerrado e tal. Mas essa história que você trouxe, por exemplo, é uma história que eu não conhecia. Perfeito. Né? De se conhecer os solos ácidos e aprender a trabalhar eles, né? E outro que que eu vejo bastante, né, na conversa, né? Eu não sou da região, né? Vim de fora, e a primeira coisa quando me falaram de cevada, eu falei, caramba, como que bicho é esse, né? Vamos ter que conhecer. E um dos principais que eu vejo, né? Então, qualidade do solo, e aí a gente pode depois até pincelar um pouquinho mais, vamos falar assim, mais tecnicamente, né? Não, né, saindo um pouquinho da história, que também faz parte, acho que é muito bacana. E o clima. Qual que é a demanda de clima para a cevada? Vamos falar assim, olha, Noemir, agora nós temos que sair no Brasilzão inteiro e procurar outra região para produzir cevada. O que você iria procurar em questão climática? Ou não dá para desassociar? Tem que ser o ambiente inteiro ali para a gente procurar para produzir cevada. Cevada como um cereal do inverno, assim como o trigo também, necessita de algumas características climáticas pertinentes ao cultivo de inverno. Nós, em cevada, nós temos uma regionalização mais detalhada se comparar com trigo. Trigo nós produzimos do norte ao sul, leste a oeste, cerrado, clima seco, clima chuvoso, sei lá, temperaturas mais altas. A cevada, ela precisa de um ambiente mais ameno, porque é nesse ambiente mais ameno é que nós vamos construir os componentes da semente do grão de cevada. Então, ela passa por um período de necessidade de frio, e no momento certo, evidentemente. Mas aí nós temos um limitante em relação ao trigo, que é a altitude. A altitude ela está inteiramente ligada à temperatura. Então, nós temos já há bastante tempo uma limitação de altitude para se plantar, cultivar cevada. E esse número é 700 metros. Abaixo, aí vocês vão me perguntar, por que não abaixo de 700 metros? Justamente porque altitudes menores que essa de 700 metros, elas vão trazer um ambiente de temperaturas mais elevadas. E, principalmente no início e no final do ciclo, nós precisamos de temperaturas adequadas para que essa planta se desenvolva, tenha produtividade e qualidade. Qual que é a interferência? Num primeiro momento, para estabelecimento da planta, nós precisamos de frio e geada, porque aí tu vai forçar o sistema radicular, vai trazer algumas características para a planta que vão preparar ela para depois fazer todo o processo de crescimento e desenvolvimento, espigamento, enchimento de grãos, dentro daquela especificação que nós precisamos. Então, para a cevada cervejeira, isso não é tão importante, porque eu preciso do grão com amido, com proteínas e alguns minerais aí, que são necessários para a alimentação animal, principalmente. Mas para a produção de cevada cervejeira, aí eu tenho que ter um conteúdo de amido adequado, eu preciso de um balanço entre amido e conteúdo de proteínas. Então, esses carboidratos eles precisam estar balanceados com o teor de proteínas. Se eu tiver, principalmente no final do ciclo, temperaturas mais elevadas, o que é que vai acontecer? Vai acontecer um desbalanço, principalmente entre proteína e amido. Por que vai acontecer esse desbalanço? Porque eu vou ter, em tese, temperaturas mais altas, aceleram o ciclo, vou ter um encurtamento desse ciclo. Então, eu vou ter um conteúdo de proteínas X e vou ter um conteúdo de carboidratos Y menos alguma coisa.
E aí a relação ela se torna mais distante. Eu preciso hoje, na faixa de 75% de amido carboidrato, e aí de 10 a 12, 11,5 de proteínas. O que ocorre nesse desbalanço, vamos dizer assim? O conteúdo de proteínas ele é mais ou menos estável. O que vai mudar é a quantidade de carboidrato. Se eu tiver menos carboidrato, o percentual de proteínas ele vai ser maior. Esse é o primeiro dos fatos em que o ambiente interfere na qualidade. Temos outros, né? Sanidade, tamanho do grão, a questão também do formato do grão, da casca, tudo isso é influenciado pelo ambiente e depende também da genética e do manejo. Então, é o famoso tripé. O Noemir comentou logo no começo que nós fazemos aqui na agrária do campo ao copo com qualidade. E aqui começa a aparecer a qualidade. Em todas as suas falas você fala de qualidade. Você trouxe uma outra informação que, de repente, para quem não está habituado com cevada, é bastante importante. Nós temos cevada forrageira, nós temos cevada cervejeira. São dois tipos de cevada, né? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas é São espécies diferentes ou a mesma planta, ou a mesma lavoura, no final ela pode ter qualidade para ir para cerveja e para forrageira? Como que funciona isso, Noemir? No Brasil nós temos uma particularidade, diferente de todas as outras partes do mundo. Nós só cultivamos cevada cervejeira. E é cevada de primavera, de 2 fileiras. O que acontece, às vezes, é que o ambiente não é favorável e interfere na qualidade. Então, uma cevada que foi plantada, foi cultivada, conduzida à lavoura como cervejeira, a qualidade não atende às especificações de mal de cerveja, aí ela vira forrageira, e aí tem um deságio muito grande no preço. Então, diferente de qualquer outra parte do mundo, nós não temos um mercado seguro e assertivo para a cevada forrageira. Nós queremos, sim, cevada cervejeira. Para vocês terem uma ideia, o mundo hoje, globalmente falando, se planta ao redor aí de 50 milhões de hectares de cevada, com a produtividade média de 3.000 quilos por hectare, 3 toneladas, o equivalente aí, em números redondos, de 150 milhões de toneladas de cevada em grão. Agora, vocês fazem ideia de quanto desses 150 milhões de toneladas de cevada se usa na cervejaria? Parece que é pouco, pelo que ele falou. Tomara que não, homem, que se faltar cerveja aí... Então, às vezes eu esqueço esse detalhe. Você esquece, né? Mas nós dois não esquecemos. Não tem perigo, não tem perigo. Nós te lembramos. E você falou, eu posso ficar com a tua cota, tá? Depois nós vamos conversar. Tá negociado já. Depois nós vamos conversar sobre isso, em particular, aí, mas a tua cota pode deixar para mim. Muito bem, eu estou seguro disso. Tá. Então, como eu falei, uma pequena quantidade dessa cevada mundialmente produzida é para cerveja, 20%. 20% dos 150 milhões. Hoje nós temos ao redor de 30 milhões de toneladas de cevada que são destinadas para malteação e produção de cervejas. E aí todo esse restante, que seriam mais ou menos 120 milhões, 66% disso vai para ração, para alimentação animal, dos animais de diferentes raças e portes, aí, desde de coelho, peixe, cavalo, vaca leiteira, mas é um volume extremamente grande que não é destinado à cervejaria. Então, a nata, eu diria até mais, a manteiga da cevada vai para malte. E aí você me perguntou se são espécies diferentes. Nós temos como destino ou como origem da cevada forrageira, a cevada de 6 fileiras. Por quê? Porque elas produzem mais. Essas variedades de 6 fileiras, elas produzem em um volume maior por hectare do que a cevada cervejeira. Então, já começa por aí. Nós temos, a Europa, por exemplo, produz 8, 10 toneladas de cevada, parece milho, por hectare.
Já a cervejeira, ela fica aquém dessa produtividade. Mas tem especificações pertinentes à demanda e ao destino, que é cerveja, um balanço entre os componentes, aí, principalmente carboidratos e proteínas e algumas enzimas, que se fazem necessário lá, desde o processo de malteação, na cervejaria, enfim, todo o processo que leva a cevada para a produção de cervejas, ele precisa dessa especificação e que ela, no caso nosso aqui do Brasil, nós temos enfrentado algumas dificuldades de ordem ambiental, de ordem climática. Nós temos genética, nós temos manejo, principalmente aqui na FAPA, os cooperados da agrária são privilegiados, porque eles têm dentro de casa uma fábrica de informação e de informação de tecnologia de cultivo e, principalmente, muito mais importante, essa fábrica de sementes. Nós hoje temos, sim, a semente, a genética, como o principal insumo de uma lavoura de cevada. Noemir, isso é bastante interessante. Então, a gente vem com as classificações de forrageira e cervejeira, né? E um ponto que a nossa cevada, então, basicamente é toda a genética de cevada de primavera, né? Que seria, por assim dizer, lá para fora, né? Até se você quiser comentar um pouquinho da outra cevada que eles têm lá fora, né? Que é de inverno, que seria a de inverno, né? A tradução literal, né? Eu lembro, na época que fazia o doutorado, eu estava nos Estados Unidos, eu lembro de ver o pessoal plantando e caindo neve em cima, e eu falava assim, tão doido, os americanos aqui estão malucos. Erraram o time mesmo, perderam tudo. E dali um pouco eu lembro de descongelar. Se você puder falar, só a título de curiosidade, acho que foi um negócio que me impactou bastante quando eu estava fora. E eu acho que para quem está nos ouvindo também é um negócio que é bem diferente, né? Essa cevada, o trigo também o pessoal faz lá, né? Que é essa de inverno, que você falou que chega a produzir até 10 toneladas ali, né? De produção. Se você puder falar bem rapidamente, depois a gente volta na genética, que eu acho que é extremamente importante aí que a gente estava falando. Mas esse não podia perder o time de fazer essa pergunta. Ótimo. Isso existe um desconhecimento por parte do público em relação à cevada de primavera ou à cevada de inverno, ou trigo de inverno e trigo de primavera. Por quê? Porque no Brasil nós só temos cevada, embora é um cultivo de inverno. Sim. Vocês acreditam que o trigo e a cevada que nós cultivamos aqui, ele é de primavera? Pois é, né? Não é de inverno. É um cereal de inverno que é cultivado na primavera. Aliás, é um cereal de inverno, mas originalmente ele é um trigo, uma cevada de primavera. De primavera, perfeito. Qual que é a diferença? O cereal, vamos falar em cevada, né? Que é o momento aqui. A cevada de inverno, ela tem um ciclo mais longo. E normalmente a cevada de inverno ela é forrageira. Por quê? Porque esse período de desenvolvimento e cultivo de uma cevada de inverno, ela não tem a especificação adequada para malte. Normalmente. Às vezes se usa, mas é na falta da cevada de primavera. Tá. Então, a cevada de primavera, na Europa, que nós cultivamos no inverno aqui, ela é plantada depois do inverno. Então, na primavera, verão, outono, inverno. São as quatro estações. Então, se planta essa cevada num momento diferente da cevada de inverno. Vamos começar pela de inverno, que, como você bem falou, se planta no outono. Então, é um cultivo de inverno, porque ele vai passar o inverno todo sob a neve, ou geadas, ou gelo, que seja lá o que for. Ele germina e fica lá. Parece uma coisa absurda, né? Uma planta que fica lá 4, 5 meses ou embaixo da neve. Sim. Mas fica. Então, isso tudo faz com que essa planta fortaleça o sistema radicular e ela, a hora que derreter a geada, ela vai... Igual nós, quando saímos do inverno para a primavera. Nós saímos loucos para pegar um sol. E a cevada é assim também. E nesse momento, então, ela começa a desenvolver e ela está com a raiz lá buscando nutrientes, água, aonde tiver.
e desde que o solo, no caso da cevada, seja corrigido de alumínio. Então, ela renasce das cinzas, vamos dizer. E aí ela segue o seu ciclo e colhe lá na primavera. Então, passa todo esse inverno e na primavera ela vegeta, acaba o processo de desenvolvimento, espiga, enche o grão e colhe. O ciclo, depois que passa ali, obviamente, o período de inverno ali, é similar à cevada de primavera? Exatamente. Ou não? Aí que elas se confundem. Então, a cevada de primavera é porque planta depois do inverno. Depois do inverno vem primavera. Aí se planta na primavera e a primavera de lá é uma temperatura mais amena, ela chega praticamente junto com a de inverno. Só que nós estamos falando aí de 5 meses de uma cevada de primavera, do período de cultivo, para, sei lá, 10 meses de uma cevada de inverno. Se planta essa cevada de inverno lá na Europa em outubro e vai colher em final de agosto. É um período muito longo. A de primavera se planta muito próxima da nossa, abril, colhe em agosto, e dentro do mesmo esquema. Mas, por exemplo, se nós trouxermos uma cevada, uma semente, uma variedade de cevada de inverno e plantarmos aqui, ela vai ficar vegetando esperando o frio chegar. Não vai espigar, não vai entrar no processo reprodutivo. Não é o ambiente dela. Não é o ambiente. Então, nós aqui trouxemos sempre cevadas de primavera, que elas têm uma adaptação muito interessante para a nossa condição de ambiente aqui. Então, cevada de primavera lê-se como cevada cervejeira. Cevada de inverno é um produto que vai ser destinado à alimentação animal por conta, então, desse teto produtivo maior e dessa composição do grão que não permite se fazer cerveja, porque ela vai ter um conteúdo de proteína mais alto, vai ter um grão menor, e uma série de componentes aí que são adequados para a ração, mas, ao contrário, não se prestam para a produção de malte de cerveja. Bom, agora a gente já sabe, então, tem de inverno e tem de primavera. E agora talvez a gente possa voltar a falar aquilo da genética. Pois é, eu queria, Noemílio, que a gente pudesse explorar um pouquinho, né? A gente já começou a entender a complexidade que é a cevada, não é simples, né, de produzir, já começa aí, né? Talvez para você, né, para o Noemílio, isso aí fazemos com o pé amarrado atrás do colo. Sim, fácil. Mas se alguém falar, toca uma lavourinha de cevada, eu fico assombrado, cara. E se não tivesse aqui a gente, né, a agrária, a FAPA, para ir lá e bater na porta e perguntar, né? Mas eu queria que a gente tivesse, assim, Você falou das genéticas, né, que vocês trouxeram lá a cevada de primavera, lá da Europa para cá. Como que foi essa adaptação dessa cevada para cá? Como que... Óbvio, existe o programa de melhoramento, tudo, né? Mas eu queria entender lá do comecinho, quando você estava aqui se batendo ainda com os materiais, né? Como que foi essa... O que você procurava na cevada para falar, não, essa daqui é uma cevada que vai no Brasil, vai produzir, vai dar cerveja boa para a gente matar a sede? Foi tentativa e erro. Basicamente isso. Por quê? Porque dificilmente se cultivaria cevada num ambiente igual ao nosso. Cevada precisa de 200 milímetros de chuva durante o seu ciclo de mais ou menos 5 meses. Sabe quando chove aqui? Quando choveu nos últimos anos? Dá para fazer 5 safras de cevada, 6. É isso aí. E em 2023, por exemplo, choveu 1.250 milímetros. Meu Deus. 5, 6 safras. E associado a isso também, se não bastasse, a concentração de chuvas nossas aqui é no espigamento. Espigamento, enchimento de grãos e colheita. Esse ano de 2023, por exemplo, choveu 600 milímetros em um mês. E a cevadinha lá esperando para vir sol, né? Que a luz é o combustível. Sim. Mas não aconteceu. Então, nós temos a limitação climática. E, para isso, nós tivemos que, como diz, rebolar para chegar a um produto genética que sofra menos com essas adversidades climáticas. E o que significa isso? Trazer um produto de fora, que obviamente não tinha. Então, as primeiras cevadas eram europeias, tanto Brahma como Antártica na época,
fizeram esse convênio com a Weibel, que ainda até hoje produz melhoramento de cevada, faz melhoramento de cevada, trouxeram para cá e foi adequando, mas eram variedades de 1,5 metro de altura, acamavam, extremamente doentes, vocês não fazem ideia. Até, por sinal, agora no show rural, no show tecnológico de inverno da Fundação ABC, nós vamos fazer o túnel do tempo da cevada. Eu tenho as variedades cultivadas lá para trás, comparadas com as de hoje. Vocês se assustam. Não, imagina, 1,5 metro, isso aí é inconcebível hoje. Antes de espigar já estava no chão, né? Muito doentes. E aí veio, a Embrapa tem uma participação interessante nisso, naquela época, começou a cruzar, ver materiais mais rústicos de outras partes do mundo, e cruzando com europeias de qualidade. Então, aí que surgiu as primeiras variedades de cevada, mais sadias, e com uma adaptação melhor a essa condição de ambiente nosso. Nós já da FAPA, nós pegamos o bonde andando, o nosso programa de melhoramento iniciou em 2008, meio assim empurrando goela abaixo, porque vamos dizer assim, um desafio muito grande. Como é que nós vamos trabalhar? Nós vamos iniciar um programa de melhoramento, sendo que nós não temos estrutura, nós não temos o know-how da Embrapa. Aí nós iniciamos. Os primeiros cruzamentos fizemos no campo, para você ter uma ideia. Aí veio um temporal, levou a metade embora. Nossa. Dos cruzamentos. Esse foi feito do acaso, então? Isso foi no acaso, Foi no acaso, ali no campo, nos campos da FAPA. Aí depois nós incrementamos, já fomos para a Casa de Vegetação, mas nós pegamos, o que eu digo que nós pegamos o bonde andando, foi que nós já tínhamos variedades mais rústicas, desenvolvidas pela Embrapa, e nós trouxemos genética de qualidade de malte e cerveja da Europa. Esses cruzamentos permitiram uma evolução significativa. Por quê? Porque as variedades europeias que vieram para cá, elas têm vida curta. Nós temos uma doença chamada mancha em rede, que não tem na Europa e Estados Unidos, e elas não trabalham para ter essa resistência. Então, chegam aqui, para vocês terem uma ideia, nós recebemos aí 500 mil materiais por ano. Sabe quanto sobra? 10%. Nossa! 90% já é eliminado no primeiro ciclo, por conta da suscetibilidade à mancha em rede, que é a principal doença da folha da cevada foliar. Mas, quando nós juntamos essa excelente qualidade e desempenho da cevada europeia em termos de qualidade com uma rusticidade brasileira, aí vem uma princesa, vem uma imperatriz, vem uma duquesa, que são materiais bem mais adaptados à nossa condição de ambiente, mais rústicos, mas inserem também, contém nessa genética a qualidade de cevada cervejeira. E isso, então, foi um ganho espetacular. E se nós não tivéssemos feito isso lá atrás, nós estaríamos provavelmente ainda na mão da Embrapa, muito focada em campo, que nós não esquecemos, mas principalmente focado na indústria. Eu sempre falo, eu tenho 2 clientes muito exigentes. Um é o campo, é o produtor que quer variedade adequada agronomicamente, e lá do outro lado tem a indústria. Nós precisamos, sim, que esses dois se conversam. E é bem legal a gente ver, né? Desde das primeiras falas do Noemir, ele já está falando produtividade e qualidade. Qualidade. Então, são os 2 clientes que te pegam ali, né? Isso. O produtor com produtividade, né? Obviamente, todo mundo quer produzir mais sempre. E a indústria com qualidade, né? A indústria precisa de um produto de qualidade para virar a tal da cervejinha. Não é simples, né? Não é simples. E digo mais, essa evolução da qualidade, além da produtividade, né, que nós passamos de 1 tonelada para 5, hoje nós falamos em 5, mas chegamos a 5,5, é a evolução que nós tivemos em qualidade. Com essa junção de rusticidade nossa daqui com a qualidade europeia, principalmente, nós evoluímos muito e, como eu já falei lá no início da nossa conversa, a qualidade da nossa cevada ela não perde por outras partes do mundo. E a prova disso é a seguinte: até antes de virem as europeias e as mestiças, vamos dizer assim, a agrária só produzia o malte base e malte pilsen.
Aí, com a vinda desse incremento em qualidade da cevada, não só em produtividade, aí nós passamos a fazer malte Pale Ale, malte Munique, malte Viena, que são maltes que exigem uma melhor performance da cevada dentro da maltaria. Então, a prova disso, que houve uma evolução não só em termos agronômicos, mas também qualitativos, é ter possibilitado a maltaria fazer outros tipos de malte que exigem matéria-prima mais de melhor qualidade e melhor performance. E o desafio, né, para quem não está habituado, é que qualidade está numa caixinha e produtividade está em outra caixinha. Como acomodar essas duas coisas para acomodar os dois clientes principais? Esse é o desafio, né? Esse é o desafio. Se fosse só um dos dois, ficaria muito fácil. Estava tudo resolvido e não teria problema. Mas nós já experimentamos, por exemplo, pegar uma variedade que não ia tão bem no campo, mas ia excelentemente bem comportada no copo, vamos dizer assim. Damos incentivos para o produtor plantar, mas não vingou. Então, hoje, a nossa linha de pesquisa e de desenvolvimento de novas variedades, ela contempla, primeiro, eu tenho que ter um produto extremamente adequado no campo. Aí, para depois, a primeira seleção é campo. Aí depois vai para o copo. Por quê? Porque se for ao contrário, não passa. Não passa e não se sustenta. Porque aí vai ter mais dificuldades ainda lá no campo que nós não temos como absorver isso na indústria. Então, a nossa linha de seleção hoje, ela passa por esse processo, por essa continuidade de ter um produto adequado no campo. Aí, ele está adequado no campo, vamos para o copo. A prova disso é que hoje nós no campo, nós temos 19 linhagens prontas no campo. O que falta? Falta nós complementarmos essa atividade de seleção e avaliação lá na indústria. Que não é só malte, primeiro fazemos o malte, e aí em pequenas quantidades, nós usamos 250 gramas de cevada e fazemos malte. No processo de micromalteação. A etapa seguinte, já na maltaria experimental, são 250 quilos. E aí esses 250 quilos já vão para a cervejaria experimental. Lá nós fazemos cerveja. Mas o processo finaliza com uma produção em escala industrial. Aí são 100 hectares de uma sementinha que saiu lá do F1, 100 hectares, 350, 400 toneladas de cevada, que vão para a maltaria industrial. Esse malte ele é destinado para as grandes cervejarias, e aí elas fazem a cerveja de infinitas variantes e aí nos dão o retorno. Isso nós chamamos de homologação por parte da indústria cervejeira. Hoje as grandes fazem isso, né? Ambev e Heineken nos fazem esse trabalho. Então, a partir de um malte produzido por essa candidata à variedade, claro, a cevada tem que estar boa, o malte não pode ter erros, e aí vai lá para essas cervejarias, elas nos dão o retorno. Reprovada, aprovada parcialmente ou aprovada totalmente, e esse totalmente aí tem tipos de cerveja que são mais exigentes em malte também. O que nós buscamos é esse top, vamos dizer assim, a maior exigência nós queremos. A Imperatriz já chegou a esse ponto, foi a primeira variedade nacional nossa desenvolvida aqui no Brasil, que é utilizada para produzir a cerveja mais exigente da Heineken e a mais exigente da Ambev também. Olha só. E ela passou por todo esse processo, então. Passou por todo seleção esse no campo, pensando em produtividade, depois fomos lá atrás da qualidade de malte, e micromalteio, malteação experimental, depois homologação pelas
pelas cervejarias todas, e ela foi entregando sempre A excelência. A excelência. Excelência, Olha exato. só que bacana. É isso. É o caminho, né? Características agronômicas, qualidade de malte e, finalmente, qualidade da cerveja, que é aí que vem a parte boa, né? Tem que degustar para ver se, de fato, é aquilo que se programou lá atrás, né? Mas daí o paciente que toma... Mas talvez toma uma outra cerveja não coisa. seja suficiente, né, Noemir? Ele tem que confirmar bem. Tem que confirmar. Claro. Tem que confirmar e reconfirmar. Claro. Tomar, ter um primeiro contato, depois aí veja a parte dos efeitos colaterais, né? Importante. Ressaca. É importante. E para ter uma ressaca tem que tomar bastante. Claro, né? senão não vai ter essa avaliação. Não, né? não vai ter essa É que às vezes fica na avaliação dúvida, né? E tem que É tomar isso, mais, né? claro. Exato. Então, isso de ressaca é muito relativo à qualidade da cevada lá do campo. Eu sempre digo, eu posso até na segunda-feira estar meio baqueado, mas por conta da quantidade de cerveja que eu tomei, de cerveja boa. Não tomei pouco, mas tomei uma cerveja ruim e tô de ressaca, eu fico contrariado. Aí não faz sentido, Aí né? não faz nenhum sentido. Nenhum mesmo. Muito bem. Você sabia, cara, que dava tudo isso trabalho para tomar uma cerveja ou não? Não, e veja, ainda aqui eu tenho uma infinidade de dúvidas. Eu acho que nós pensamos pouco achar que nós resumiríamos 42 anos de história de cevada em um episódio. Vai ter que ter mais, hein, Vitor? Com certeza, né? A gente não falou nada ainda dos aspectos produtivos de fitotecnia da cevada, né? Não chegamos lá. Noemir domina demais também, vai voltar para falar com a gente Embora aí, eu né? não seja um tomador de cerveja, nós ainda estamos distante do copo. Nós estamos muito no campo. Nós não falamos ainda o que é malte. Nossa, cevada, malte, para quem trabalha é bem claro isso, mas né, talvez nós tenhamos que convidar um mestre cervejeiro e colocar do lado do Noemir e se aproximar mais do copo. O que vocês acham? Com certeza, né? O que você acha, Noemir? É Topa o ótima. convite ou não? A sugestão é ótima. Vamos providenciar e fazer tornar realidade essa nova conversa, porque é interessante. A parte degustativa do produto, toda essa transformação da cevada em malte é uma arte, né? Eu costumo falar que nós somos felizes, porque o vinho, por exemplo, é pegar uma uva e produzir o vinho. A uva já é a matéria-prima. Nós não podemos pegar a cevada e fazer cerveja. Tem um tal de processo de malteação aí no meio, que ele é fundamental e faz toda a diferença para se chegar depois, sim, com o malte na cervejaria e iniciar o processo da produção de cervejas. Bacana. Acho que tá pago o episódio aí, o que você acha? Esse está fechado. Então tá bom. Noemir, fica à vontade para suas considerações finais aí. A gente chega no final de mais um episódio. Acredito que um primeiro de muitos aí, né? Com a gente participando junto aí. E vamos lá? Eu que agradeço a oportunidade aí. Vocês fazem um show, a dupla. Pode com certeza seguir nessa carreira aí. Como pesquisadores, vocês são excelentes entrevistadores, inclusive. Tá certo. Muito bom. Mas, de fato, é uma área da agronomia que cativa. Eu não conheço ninguém que tenha se intimidado, vamos dizer assim, com o cultivo da cevada e não tenha se apaixonado. É algo bem interessante, porque são muitas particularidades que fazem o todo. Outros produtos, não menosprezando, mas são mais corriqueiros. Uhum. Se falar em cadeia de cevada, malte e cerveja, é uma lida interessante. Principalmente porque o produto final é o combustível da alegria, né? Tá faltando essa frase. Se toma cerveja quando está alegre para comemorar e quando está triste para esquecer as mágoas e ficar alegre por algumas horas, pelo menos. Muito bom. Então, aceito o desafio de continuar essa conversa aí numa outra oportunidade. Nós temos muitos assuntos aí pertinentes a esse tema. Bacana, meu amigo. Chegamos então ao fim de mais um FAPA Podcast.
convidamos o pessoal para assistir mais aí, né? O que você me fala? E aí, veja, Vitor, nós vamos ter o pesquisador de cevada, nós vamos ter um mestre cervejeiro, nós vamos ter um dos hosts que vai tomar cerveja, vai precisar do quê? Do motorista. Então, eu também vou estar aqui no próximo episódio. Obrigado por nos acompanhar e aguardamos vocês no próximo episódio do FAPA Podcast.